Bom dia a todos. É com grande prazer que a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Universidade Católica de Santos, uma vez mais celebra o Dia Mundial Humanitário com a realização desse webinar em parceria com o curso de Relações Internacionais sobre os itinerários de trabalhadoras humanitárias brasileiras. Nesta quinta edição do evento, 3 delas compartilharão formações acadêmicas, percursos profissionais, desafios práticos e aspectos positivos da atuação na área. As palestrantes que vão estar conosco hoje são a Raquel Travaso, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, do Acnur, a Flávia Muniz, da ONU Mulheres, e a Larissa Leite, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. É um grande prazer tê-las conosco. Pena que não estamos todas presentes, mas com certeza é um prazer tê-las onde vocês estiverem, vai ser um prazer ouvi-las. Nós estamos aqui no presencial, a professora Adriana Machado e eu, Verônica Maria Terese, somos as professoras daqui da Unisantos que estamos presentes e que também fazemos parte da cátedra, junto com a Renata, que está no live com vocês, a Patrícia, que está aqui do audiovisual também nos ajudando, e temos os nossos alunos do curso de Relações Internacionais e de Direito. E para eles é muito interessante poder ouvir a experiência de vocês, a experiência prática de vocês, numa área que é cada vez mais importante. Então, é um prazer tê-las conosco. Eu vou apresentar, a gente vai começar com a Raquel, tudo bem? Eu vou apresentar a Raquel, vou ler a mini biografia dela. Raquel Trabaso, ela é natural de Salvador, onde se formou em Direito na Universidade de Salvador, Unifax. Posteriormente, ela completou sua especialização em Relações Internacionais e mestrado em Direito, Estado e Constituição, ambos na Universidade de Brasília, com pesquisa na área de nacionalidade e apatridia. Raquel iniciou sua carreira no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, em 2011, em Brasília. Em 2013, ela foi transferida para a abertura do escritório do Acnur em São Paulo, onde trabalhou até 2014. Iniciou a sua carreira internacional no Acnur em 2015, tendo trabalhado em cargos de proteção na Etiópia, na Sérvia e na Guatemala. Desde 2017, ela trabalha em cargos de gestão de operações e chefias de escritórios, tendo servido na Venezuela, em Honduras e na Ucrânia. Tem experiência em contextos de emergências, devido a conflitos e desastres naturais, em ambientes urbanos e campos de refugiados, e no trabalho com populações refugiadas, apátridas e deslocados internos. Atualmente, ela ocupa o posto de representante adjunta do Acnur no Brasil. É um prazer tê-la conosco, Raquel. A palavra é toda sua. Você tem 20 minutos, mais ou menos, para contar a sua experiência, tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Tá bom. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é um grande prazer estar de volta na Universidade de Santos. Eu comentei com a professora Liliana Jubilô, que ela acho que nem se recordava que em 2013 ou 2014 eu participei de um evento similar, quando eu ainda trabalhava no Brasil, então retornar é um grande prazer, sobretudo para esse momento que, para mim, quando eu era estudante, não me foi, digamos, viabilizado ter esse contato com pessoas que já trabalhavam no setor que eu aspirava a trabalhar, então, para mim é sempre um prazer falar sobre isso e poder ajudar ou tentar motivar outros alunos, né, que estão pensando em seguir uma carreira nessa área. Bom, por onde começar, né? Eu, falando estritamente de questões acadêmicas, eu estudei Direito, né? E depois, quando eu me formei, com aquela sensação que eu acho que é comum a todos que se formam, um pouco perdida, sem saber por que caminho seguir para trabalhar. Eu sabia que eu queria trabalhar, na época, na ONU, né? Nessa coisa mais ampla. Depois a gente se dá conta do quão grande é o setor humanitário e quantas vertentes existem, né? Não só a ONU é apenas um dos muitos caminhos, né? E é ótimo ter aqui também a Larissa, que está no comitê,
mas existem, né, o terceiro setor e até organizações governamentais que têm uma atuação internacional, inclusive a partir de instituições brasileiras, né? Então, naquela época eu imaginava, como boa estudante de direito, que o caminho era o concurso público. Eu pensei em ser diplomata, assim, foi a primeira, né, eu imaginei que esse era o caminho mais fácil, e assim que eu me formei, eu fui a Brasília fazer uma especialização em relações internacionais e começar a fazer cursinho para diplomacia. Só que eu acho que justamente tendo estudado relações internacionais e entendido um pouco melhor o que faz um diplomata, eu descobri que não era exatamente o que eu gostaria de fazer. E eu diria assim, o Acnu entrou na minha vida de uma forma muito inusitada, né? Eu, por acaso, hospedei uma garota que era amiga de um amigo que ia fazer um estágio no Acnur. E aí, quando eu soube, nossa, meu trabalho de conclusão de curso na graduação tinha sido sobre refugiados, assim, deslocamentos humanos, fronteiras, né, direitos das pessoas em mobilidade. Foi quando eu me tive o primeiro contato com o direito internacional dos refugiados. E eu falei para ela, nossa, como faz para estagiar no Acnu? Eu também quero, né, passa o meu currículo. E aí é interessante porque ela trabalhava na área de comunicação e eu formada em direito. Então, quando ela passou o meu currículo, eu recebi uma resposta que eu não tinha o perfil para trabalhar na área de comunicação, óbvio, mas que muito obrigada pela aplicação e tudo. E aí, essa colega, né, ela insistiu, deu meu currículo para um outro setor que a gente chama de unidade de proteção, que é a área do Acnu que tem bastante conexão, principalmente com, né, as pessoas que estudaram direito, relações internacionais, então, e ali eu fui contratada para um estágio, e assim que eu comecei a minha carreira, né, a contratação, entrevista, uma prova técnica, e depois começar o programa de estágio que dura 6 meses. E daí foi basicamente por onde eu consegui entrar. Eu acho que é interessante notar que depois do programa de estágio, eu termino o estágio e não tinha um cargo, né, um posto, um vínculo, né, de trabalho com o Acnu. Eu tive que aplicar novamente para vagas quando elas abriram. Na primeira eu fui também, fiquei em segundo lugar, não fui selecionada, esperei, por sorte a garota que foi selecionada acabou conseguindo uma oferta melhor e saiu, então assim eu entrei, mas para dizer também que é aquela coisa bem brasileiro, não desisto nunca, tenho esperança e fé que chega, né? E eu, começando no Acnur Brasil, comecei na unidade de proteção e acho que também para dar um pouco mais de substância, né? Muito do trabalho do que a unidade de proteção faz, que é uma unidade que tem muita conexão, como eu falei, com o direito, por um lado, é assistência técnica ao Estado, né, em todo o que é o mecanismo de proteção dos refugiados, seja na parte de reconhecimento da pessoa, né, do Estatuto do Refugiado, então que aqui no Brasil, através do Ministério da Justiça, existe um comitê nacional para refugiados e através dali um processo administrativo, né, com várias etapas, então toda assessoria técnica, treinamento, introdução, né, de como são os estándares, como deve ser o devido processo, né, no processo administrativo, direitos, né, contraditório, ampla defesa, enfim, tudo. Então, essa assessoria técnica é uma das vertentes, mas também o trabalho de assessoria técnica e o que a gente chama advocacy, que seria uma espécie de lobby da boa-fé, digamos assim, para fins né, justos, que é o trabalho, por exemplo, eu me lembro na época, a gente trabalhava muito com juízes do STF fazendo, né, demonstrando através de opiniões técnicas que os refugiados deveriam ter acesso a benefícios sociais, né, dos programas brasileiros. Então, o BPC, o benefício de prestação continuada para pessoas vulneráveis, na época não havia um acesso claro, né, isso há muitos anos. Hoje já recentemente, inclusive, já foi modificado para facilitar ainda mais através do novo sistema. Então, muito do trabalho era esse, né, de demonstrar como os compromissos internacionais do Brasil se traduziam nas leis brasileiras, né, como havia essa conexão e tentar tirar alguns óbices que às vezes eram administrativos, às vezes eram de desconhecimento. Isso é um trabalho permanente, constante, acho que mesmo hoje no Brasil, a Acnur já tem mais de 40 anos de presença no país e ainda
é um trabalho, né, eterno, porque às vezes a pessoa que está na ponta, no CRAS, de uma cidade do interior, sei lá, de Santa Catarina, nunca viu um refugiado, nunca ouviu falar, e acho que isso é compreensível, porque mesmo nas faculdades, né, é muito bom que a Cátedra Sérgio Vieira de Mello existe, e que tem tanta, digamos, engajamento dos professores, professoras, porque traz esse tema e coloca, né, no radar de todos vocês que são estudantes, porque nem todas as faculdades, mesmo de direito, tocam nesse tema necessariamente. Então, o tema refugiados ainda é um desafio ampliar o conhecimento e acesso. Então, a unidade de proteção, digamos, o trabalho mais, né, substantivo num país como o Brasil, países que têm, né, instituições, um contexto urbano, que a gente chama, que não é um acampamento com tantas restrições de direito, trabalha muito nesse sentido de assessoria técnica e apoio. E uma última vertente, que eu diria que é um clássico desse trabalho, que foi o que eu fiz durante todo o início da minha carreira, é aquele trabalho que é diretamente com as populações, então, de aconselhamento sobre direitos, ou treinamento de ONGs e advogados e de redes, né, que a gente estabelece nos países e financia para que os refugiados, independentemente dos lugares onde eles chegarem no país, eles saibam quais são os direitos, onde acessá-los, né, eventualmente, havendo questões mais específicas, um caso, violência de gênero, uma criança que veio não acompanhada com o pai, veio com uma tia, com uma avó, a regularização dessa guarda para que né, a proteção da criança e o acesso aos direitos seja regularizado nesse sentido, é também grande parte do trabalho que a gente faz. Então, no Brasil, né, tanto em Brasília quanto em São Paulo, na época, também muito trabalho de acesso ao território no aeroporto de Guarulhos, o tal do conector, essa área de trânsito, onde às vezes ficam pessoas muito né, detidas por um determinado tempo, por não ter visto de entrada, não conhecer, né, o mecanismo do refúgio. Santos, na época, era um porto onde havia muitas chegadas de pessoas que vinham, enfim, escondidas em navios e outras questões, então eu me lembro que a gente costumava ir muito a Santos com a Polícia Federal, né, fazer todo o trabalho de sensibilização e explicação aos agentes de que né, existe o mecanismo do refúgio e, né, as pessoas têm direito a acessá-lo. Então, isso foi muito o contexto no Brasil. Quando eu comecei a minha carreira internacional, pelo Acnur, foi o meu primeiro país de posto, foi na Etiópia. E ali foi um grande choque de realidade para mim, no sentido profissional, porque eu saí de um contexto em que havia uma estrutura, né, de uma lei super favorável, e eu acho que eu gosto muito de falar isso, que a gente tende a, né, o que a gente conhece está mais próximo, a gente sempre vai ter críticas, né? O Brasil tem muitos desafios, muito difícil, e aí depois de sair e trabalhar em tantos países, eu ainda acho que o Brasil é o país com o mecanismo mais favorável, robusto, e justo, né, de proteção a refugiados, né, porque aqui não só se tem acesso ao território, mas se tem documentação, direito ao trabalho, direito de livre circulação e acesso à proteção social, educação, saúde, né, que são, assim, pilares muito básicos. Ainda há muitos desafios pela frente, né, acesso à moradia digna e outras questões, mas, comparativamente a outros países do mundo, o Brasil é um exemplo e, digamos, uma liderança, né, no tema de proteção internacional por esse ambiente tão favorável. Então, na Etiópia já era um ambiente em que refugiados não têm direito à livre circulação, não têm direito a trabalhar, não têm direito a acessar as escolas e serviços de saúde dos nacionais, então se estabeleciam sistemas paralelos e restritos, né, ao ambiente de campo, só uma nacionalidade era autorizada a viver nos centros urbanos na época. Então, ali era outro contexto muito mais complexo e onde a gente via a dificuldade e o peso da política, né? Acho que o direito internacional, em geral, na sua prática, é um direito muito permeado pela política, né? O dever ser é uma coisa, né? Os procedimentos, não importa a clareza, né, das leis, das convenções, até da tradução dessas leis no ambiente nacional, mas é um direito muito permeado por considerações políticas. Então, acho que o grande desafio e o meu choque de realidade, digamos assim, é de trazer que nem sempre é isso.
o que deve ser aplicado. E hoje, acho que no contexto internacional, cada vez mais, a gente vê que entre princípios, convenções e dever ser, o pragmatismo, infelizmente, o pragmatismo político, né, o realismo das relações internacionais, né, se alguém já teve contato com essas teorias, que é basicamente esses jogos vorazes, né, que vençam mais forte, pesa muito mais hoje em tudo, e isso se traduz no nosso trabalho do dia a dia, né. Depois da Etiópia, né, que foi esse contexto mais complexo, eu consegui, eu estava num roster, né, de trabalhadores de emergência que a gente tem no Acnur, que eles selecionam um grupo, treinam, e nós ficamos em stand-by, né, para que, havendo uma emergência no mundo, ou seja, um novo conflito ou uma chegada massiva de pessoas num lugar que não tem nenhuma estrutura para recebê-los, eles chamam as pessoas desse grupo, que tem 72 horas para chegar em qualquer lugar do mundo. Então, nesse momento, estava havendo mais atenção, né, porque o problema sempre existiu, mas mais atenção aos barcos do Mediterrâneo, né, que estavam chegando na Grécia, na Itália. Então, aquela crise do Mediterrâneo de 2015 e 2016, houve uma chegada massiva, e a Alemanha, antes com a Angela Merkel, abriu, digamos assim, as fronteiras, as portas para acolher refugiados, né? Também por interesses econômicos na época, mas enfim. Então se estabeleceu a rota dos Balcãs, que era da Grécia, Macedônia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, até chegar à Alemanha, e ali eu fui trabalhar na Sérvia. E foi um outro também contexto de trabalho, porque eu, advogada, né, cheia de teorias e leis e assistência técnica, advocacia, fazendo um trabalho bem diferente, cheguei num lugar em que, eu me lembro do meu primeiro dia, né, 8.000 pessoas numa fila para se registrar na Sérvia, eu e mais 2 colegas sérvios sozinhos, e eu lembro de perguntar, mas o que exatamente esperam que a gente faça aqui, né? Porque vi aquela... E todos os dias chegavam 8.000 novas pessoas, né? Então era mulher, vi partos no meio da rua, pessoas, né, em situação de muita vulnerabilidade, situações muito difíceis também, pessoas com os pés congelados, porque vieram de, né, de andar em montanhas no Afeganistão, muitos iraquianos também, na época, né, curdos principalmente, que chegavam, em condições de saúde, no inverno europeu, no inverno dos Balcãs, e esperando horas e horas para se registrar e poder seguir viagem, pegando os trens, né, por outros países. Então, ali, para mim, ele foi um outro trabalho muito prático, desde identificar esses perfis na fila que estavam, né, muito vulneráveis, crianças sozinhas, viajando, crianças e adolescentes, né, principalmente viajando sozinhos, e tentar fazer não só o procedimento acelerado de registro, mas o acompanhamento para que essa pessoa não seja eventualmente cooptada, né? Tinha muita preocupação com o tráfico e contrabando de pessoas e que estava acontecendo, exploração, né, de mulheres, enfim, e era um trabalho muito prático, né? Acho que nesse momento a única coisa que eu escrevi era relatórios de quantas pessoas foram registradas, não tinha nada a ver com a área do direito. E ali foi um pouco também quando eu conheci outras áreas que a gente chama de operações, né, que é o que eu faço hoje. Eu completamente abandonei a área, digamos, jurídica do direito dentro do Acnur, mas ali era uma questão muito prática de entrega de assistência, gestão de parceiros e fluxos, e assegurar que tudo flui, né, sem muita preocupação, digamos, de parâmetros técnicos, porque ali as pessoas estavam meramente por trânsito. A gente tinha uma população que ficava 24 horas, 48 horas com a gente. Dali eu fui para Guatemala, que é justamente, foi um contexto completamente diferente, só que ali foi para montar uma operação do zero. Então, devido ao contexto na América Central, né, esses 3 países, El Salvador, Honduras, Guatemala, com as gangues, as tais maras, as pandilhas, os processos de transição, de justiça de transição da época dos guerra civil, genocídio de populações indígenas, etc. Eram países de muita violência, pouca institucionalidade. Eu me lembro que na Guatemala, enquanto eu estive lá, um presidente e uma vice-presidente foram presos, caíam ministros e pessoas de chefia a cada mês, então muito complicado trabalhar com o governo, e uma população que não tinha muitas, né,
não tinha muitas alternativas de proteção, alguns estavam em alto risco, havia massacres, chacinas, né, o que a gente chama no Brasil, muito também em Honduras, muito parecido, e a solução era ir para o México e tentar entrar nos Estados Unidos. Então a gente trabalhava muito nessa rota, que foi bastante complexo. Dali eu fui à Venezuela, bom, acho que não preciso falar muito, Brasil perto, vocês sabem bem da história, e eu costumo dizer que eu tenho certeza que meus 3 anos na Venezuela foram muito mais complexos e difíceis, do ponto de vista não só profissional, mas também pessoal, do que 3 anos na Ucrânia, em plena guerra, né? Eu acho o contexto da Venezuela, esse contexto que foi, do ponto de vista profissional, né? Era um trabalho muito difícil politicamente, de temas de segurança muito graves, então você fazer ali eu já era chefe de escritório, então as preocupações são outras, você passa a trabalhar com gestão de equipe, minhas preocupações eram se a gente tinha diesel suficiente no gerador, porque a gente passava 6, 7, 10 dias sem nenhuma eletricidade no lugar, então tinha que assegurar a segurança do escritório, a continuidade do trabalho, das operações, telecomunicações completamente, né, colapsadas, às vezes a situação de segurança era tão difícil que a gente tinha que organizar e despachar água para casa dos colegas, né, para casa de alguns parceiros, coisas muito básicas, as comunidades numa situação de muito, não vou dizer, não é nem pobreza, assim, era uma situação de um desastre mesmo, humanitário em muitos sentidos. Então ali para mim foi do nível pessoal, né, de o mundo, falta de acesso à internet, água, luz na minha própria casa, muito complicado. Mas onde se aprendeu também, né, bastante, principalmente dessas outras áreas que eu falo que são gestão. Então, análise, projetos, finanças, gestão de pessoas, né, que foram coisas que também o Acnu não te ensina necessariamente, você acaba aprendendo na prática, com outros colegas, observando, lendo guias, mas que foi todo um mundo diferente para mim. E aí eu achei que iria finalmente poder descansar um pouco depois da Venezuela e fui a Honduras, onde, né, era uma situação estável, complexa, mas não de crise, e aí vieram dois furacões, ETA e IOTA, isso foi em 2020, em plena pandemia, e aí quase 4 milhões de pessoas deslocadas, água, né, um pouco da situação do Rio Grande do Sul, mas numa escala muito grande, né, de país. Outra emergência, e ali por desastres naturais, né? E ali você vê, a gente trabalha muito mais com outras agências, né? Tem outros mandatos, ali não é só o Acnu, não é só refugiados, é toda a população local, e aí de deslocados internos. E finalmente, depois disso, eu pensei, não, agora sim eu vou descansar e vou ter meu posto na Europa, numa capital, na Ucrânia, né, vai estar tudo certo, o conflito lá já estava congelado no leste, meio, né, paralisado, e de repente, isso foi em 2021, em 2022 a guerra completa começou. E ali eu também era chefe de escritório e um trabalho muito de isso, né? Chegarem milhões de deslocados internos e com o governo achar lugar para essas pessoas ficarem, fazer todo o trabalho político para que o governo não estabelecesse um campo de deslocados, que essa é sempre a pior solução que se pode encontrar, então encontrar prédios, edifícios, coordenação com as outras agências porque o Acnu não faz tudo, né? A gente trabalha mão a mão com ONU, sociedade civil, governo, outros atores para justamente quem vai botar água, quem vai pensar na parte sanitária, quem vai distribuir comida. Então, a gente muito preocupado, todo mundo perdendo documento, e lá, né, um processo, né, tudo muito rígido burocraticamente, então o Acnu trabalhava muito nesse sentido, reestabelecer, trabalhar com áreas que são ocupadas por outro país, acho que isso foi muito interessante para mim, novamente, aí sim, voltando ao meu tempo de advogada, né, digamos, de bacharel em direito, pensar como se funciona o acesso a direitos quando toda a sua vida civil, toda a sua história está em um lugar ocupado por outro estado, né, no caso a Rússia, né, ocupando outros territórios da Ucrânia, e você não tem acesso a recuperar esses documentos, o Estado ucraniano, né, a parte controlada pelo governo ucraniano, não reconhece mais nada do que sai dessas áreas ocupadas, então imagina, uma criança que nasce no território ocupado, né, uma criança ucraniana, filha de ucranianos,
Se os pais se deslocaram, esse certificado de nascimento emitido por autoridades de facto, né, russas, não é reconhecido. Então, vem toda também aquela questão de apatridia, ou de acesso, pelo menos, de confirmação da nacionalidade, mais do que apatridia. Então, era um contexto diferente em meio a sirenes, bombardeio, enfim, tudo que todos nós sabemos, né? E acho que entrando até um pouco na parte um pouco mais pessoal, porque acho que é interessante vocês saberem disso também. O trabalho humanitário, eu sinto que depende muito do que você também está disposto, né, a fazer. Né? Eu não fui obrigada a ir para nenhum desses lugares. Né? Como funciona é que saem listas internas, você aplica para vários, né, sei lá, saíram vários postos, aí eu falo, eu quero ir para Bagdá, para Genebra, para Honduras ou para a Ucrânia, e aí se faz uma seleção nessas operações e, de repente, você vê seu nome como se fosse, né, publicação de um edital de concurso, né? Aparece lá seu nome para onde você vai. Então, você não tem assim, você coloca onde você está disposto a ir e aparece. Então, claro, né, ninguém obrigou, sei lá, a Larissa a ir para o Iraque ou Raquel para ir para a Ucrânia, mas é tudo o que você está disposto a fazer. E eu acho que muito o dinamismo dessa profissão é muito interessante, mas também cobra uma conta também na vida pessoal, na saúde mental, né? É muito complicado. Então, depois da Ucrânia, eu tirei uma licença de 8 meses e agora, finalmente, voltei ao Brasil, porque fizeram aquela proposta que você não pode recusar, que era trabalhar no meu próprio país, de volta, num posto que é para funcionários internacionais. Então, muito, assim, para mim, muito feliz. Só que, claro, né, como o apocalipse me persegue, esse é o ano, como vocês, não sei se já estão cientes, em que, devido ao governo Trump, cortar todo o financiamento para Nações Unidas, ONGs e outras organizações, nós passamos por uma crise financeira gravíssima, ao ponto de que mais de 4.000 pessoas só do Acnur foram demitidas esse ano. Então, a gente está num processo de reestruturação organizacional interna, de voltar, de diminuir muito o que nós fazemos e voltar muito ao core, né, do núcleo do nosso mandato, né, em um mundo em que nenhuma crise ou guerra ou conflito se resolve, né? Só se adicionam a uma lista, né? Então, se a gente olhar um Afeganistão, em quantos anos nós estamos? Mais de quase 40 anos, né, com um Afeganistão, um Iraque, Somália, Congo, República Democrática do Congo, e agora outras, né, Moçambique, Mianmar, enfim, a gente só, o Sudão, né, que agora é um grande Sudão do Sul. Então, tem sido cada vez, as agências humanitárias, se exige delas muito mais do que, digamos, acho que o que a Acnur fazia quando foi criado era muito relacionado em acesso à documentação e reassentamento para países, né? Hoje, né, o nosso mandato trabalha do começo, né, assim, da prevenção ao deslocamento, da proteção em rota, da integração das pessoas de uma forma estável no país que recebe, porque se os conflitos não se resolvem, a repatriação voluntária fica muito mais difícil, né? Então, a gente tem que buscar formas daquela pessoa realmente reconstruir sua vida e se estabilizar com direitos, pelo menos, equivalentes aos nacionais daquele país, né? Então, acaba que, hoje em dia, a gente foca muito mais onde a pessoa chegue, que ali ela encontre a proteção, do que ficar pensando em quando e como vamos apoiar ela a voltar para o país de origem, ou reassentar ela num país ainda melhor. Então, os desafios agora, nesse mundo complexo e sem recursos financeiros, né, são, claro, o Brasil, as Américas, né, tradicionalmente os países mais próximos de grandes doadores, né, no caso da Ucrânia, a União Europeia é o principal doador, no caso das operações, né, no caso das Américas, o principal doador sempre foi os Estados Unidos, e nesse caso, o não financiamento realmente teve um impacto muito grande a nível global, para dar uma proporção. O Acnur dependia mais ou menos em 40%, né, do seu financiamento global vinha dos Estados Unidos. Então, imagina o que é isso para uma organização que fez um planejamento para receber esse recurso, e em janeiro, 20 de janeiro, foi surpreendida que o que já estava em curso não vai ser mais depositado, digamos assim. Então, acho que entrando um pouco
também, né, no perspectivas, né, o mundo humanitário, o setor está passando por uma grande crise nesse momento, então de muitos cortes, porque não só os Estados Unidos, mas outros países, né, com o contexto internacional, têm mudado suas prioridades, então uma perspectiva agora muito mais securitista, armamentista, né, o que Trump diz que não vai mais apoiar a OTAN, acaba interferindo também em operações humanitárias, porque, claro, os países já deixam de fazer contribuições internacionais para desenvolvimento, para operações humanitárias e passam a pensar muito mais, né, nos seus interesses internos e nacionais. A figura do estrangeiro, cada vez mais como bode expiatório dos problemas, né, de todos os lugares, fronteiras cada vez mais fechadas, então o trabalho passa a ser muito mais desafiador. E aí é onde eu volto que, pelo menos no contexto do Brasil, depois de passar por todos esses países, eu ainda insisto e sempre repeti que com certeza ainda um país que, no meio desse caos, é o país que abre as portas e faz um programa para afegãos saírem do Irã, do Iraque, do Irã, do Paquistão, e poderem chegar ao Brasil, né, em uma condição de proteção mais estruturada. Então, bom, isso. Acho que uma última palavra antes de terminar, não sei se eu já passei meu tempo, que eu acho que também é interessante em termos de dicas, né, do que eu posso dizer para vocês. Para muito além da experiência acadêmica, que obviamente o conhecimento técnico é importante, eu acho que muito do que se leva em consideração em processos seletivos, né, para as pessoas que estão interessadas fluência no inglês, eu acho que isso não é negociável, digamos assim, nesse setor, independentemente de se você vai trabalhar só no Brasil ou fora, né, mas a fluência no inglês, porque geralmente é a língua oficial né, em alguns casos francês também, mas aqui no inglês, e experiência prática. E essa experiência prática não precisa ser uma experiência prática necessariamente na ONU, né? Uma pessoa que fez um estágio na Defensoria Pública da União, ou que trabalhou numa ONG, sei lá, no Viva Rio, da Caritas, que fez um trabalho comunitário com pessoas vulneráveis, que trabalhou em processos enfim, de ambientais, de uma rede, né, tudo isso considerado, é uma experiência relevante, você não precisa necessariamente ter, né, trabalhado, mas é bom buscar esse tipo. E dizer também que as próprias instituições brasileiras, né, têm muita atuação, acho que a Defensoria Pública da União, por exemplo, tem um grupo de trabalho que fala de refúgio aqui, né, então as pessoas que acabam entrando na carreira, eu falo muito da Defensoria porque eu tenho isso claro, mas assim, o Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, ministérios, né, o Poder Executivo, secretarias, então comitês estaduais, existem comitês estaduais e municipais para migrantes, refugiados, apátridas, então existem muitas áreas onde essa experiência pode ser obtida, né? E a nível pessoal, é isso, além de recomendar a parte técnica de aprender inglês, eu acho que é muito importante ter em consideração que carreira internacional exige inteligência emocional, eu diria, porque você vai lidar com muitas pessoas diferentes, contextos diferentes, a comunicação, não só língua, né, mas posturas, personalidades, formas de conduta diferentes e muitas renúncias, né, de não estar presente, sei lá, na formatura da sua irmã, no nascimento da sobrinha, no casamento do melhor amigo, no Natal, né, Réveillon, enfim, datas comemorativas e começar também vínculos sociais que você constrói outros, que também são muito ricos, né, acho que hoje as pessoas que têm essas carreiras talvez viajam e nunca pagam mais hotel, porque sempre tem um amigo aqui ou ali, mas é uma carreira também de muitas renúncias. Ainda assim, dependendo do que, né, do que seja seus objetivos na vida, também muito gratificante, principalmente vendo, né, por exemplo, voltar ao Brasil e ver depois de 10 anos tudo que se alcançou, coisas que antes a gente lutava tanto, desde, sei lá, a pessoa pedir refúgio, ter só um papelzinho, hoje é um cartão todo bonito, válido por um ano, tantas coisas que mudaram, Larissa, que trabalhou na mesma época que eu aqui, vai lembrar. Também é muito gratificante ver que esse trabalho de formiguinha, de advocacy, acaba rendendo, e dizer que as cátedras, nesse caso, têm um papel fundamental, né? Não só na parte
como eu falei, do ensino, da pesquisa, mas também de abrir as portas para prestação de serviços, para assessoria. Acho que no Rio Grande do Sul, principalmente agora com a emergência, a gente viu a importância das universidades na resposta e no apoio às pessoas afetadas, né? E isso, bom, enfim, se aplica a todas. Vou parar por aqui, que eu acho que eu já excedi meu tempo. Muito obrigada novamente e à disposição para qualquer pergunta. Muito feliz, está incrível, realmente, tanto no Brasil como fora. E certamente vai ser muito interessante para os nossos alunos que estão começando, né, muitas vezes, o seu curso. Eu vou passar, então, a palavra para a Flávia de Moura Muniz, que é especialista em empoderamento econômico das mulheres na ONU Mulheres, Agência da ONU para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres. Ela é formada em psicologia, possui mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e pós-graduação em Justiça Social na Universidade de Harvard. Há mais de 15 anos, ela atua na defesa e promoção dos direitos humanos, liderando ações humanitárias e de desenvolvimento que fortalecem a autonomia econômica e a participação política de mulheres em contextos de migração, refúgio e crises humanitárias. A sua trajetória combina pesquisa, formulação de políticas e implementação de programas de impacto, sempre orientada pela interseccionalidade e pelo compromisso de construir uma sociedade mais igualitária, sem deixar ninguém para trás. Então, Flávia, a palavra é sua. 20 minutos, tá bom? Muito obrigada. Tá ótimo, obrigada. Vocês confirmam que me escutam bem? Sim? Tá bom, perfeito. Bom dia a todas, todos. É uma alegria estar aqui hoje para conversar sobre algo que para mim não é só um trabalho, né? É um compromisso de vida. E eu vou usar a oportunidade para trazer a perspectiva, a minha perspectiva e a perspectiva da ONU Mulheres sobre o papel das mulheres no trabalho humanitário, os desafios que a gente enfrenta para que esse trabalho seja reconhecido, seja valorizado e seja até protegido, né? O meu caminho nesse universo começou em 2011, na Índia. Eu fui trabalhar com a Chandigarh Social Welfare Board, na cidade de Chandigarh, que é a capital de dois estados, do estado de Punjab e de Haryana. E nessa época apoiando já o governo para desenvolver uma política pública de prevenção e de resposta a HIV e AIDS, que fosse sensível às necessidades de mulheres profissionais do sexo, pessoas que usam drogas injetáveis e homens que fazem sexo com homens. E por que era necessário trazer uma pessoa de fora para fazer esse apoio técnico ao governo? Porque naquela época a Índia criminalizava a homossexualidade, né? Existia uma lei herdada do período colonial que criminalizava a relação entre pessoas do mesmo sexo. Isso gerava muito medo, muita discriminação, muita violência, e muita gente vivia escondida com receio de ser denunciada, de ser presa, de ser agredida. E foi muito nesse contexto que eu aprendi que o trabalho humanitário e as políticas públicas, elas precisam estar profundamente conectado à realidade de quem vive as situações mais duras, né? Não adianta ter um projeto bonito no papel se ele não responde às necessidades reais. E que é preciso ouvir, entender e de fato, construir junto. E alguns anos depois, em 2018, eu entrei no Sistema ONU, com uma missão que marcou muito a minha vida, né? Que foi de abrir o escritório da ONU Mulheres em Roraima. Era o começo da Operação Acolhida, né? Milhares de pessoas refugiadas e imigrantes da Venezuela chegando ao Brasil pela fronteira com Pacaraima, e fiquei baseada lá até o final de 2021. Bem, nesse tempo de ONU já foi para diversas missões internacionais, desde Genebra para negociações e reuniões internacionais até Addis Ababa, né, Etiópia, para tratar de cooperação, resposta humanitária em contextos muito diferentes do nosso. E eu aprendi que, apesar de todas as diferenças culturais, de idioma e de contexto, existe algo em comum em qualquer lugar. Que as mulheres sempre têm respostas, sempre têm soluções que funcionam, mas raramente estão nos espaços em que essas decisões são tomadas. E foi um período muito intenso, né, em que eu precisei
articular governos, agências da ONU, sociedade civil, para garantir a perspectiva de gênero tivesse presente em todas as ações. E, e nesse mesmo período, enfim, enfrentei um dos maiores desafios da minha carreira, sem dúvida, e da minha vida pessoal, que foi a pandemia de Covid-19, porque não foi só um momento de adaptar o trabalho por conta das restrições sanitárias, foi de lidar com uma crise dentro de outra crise. A pandemia afetou muito todo mundo, mas a gente sabe também que para as mulheres em situação de vulnerabilidade, o impacto foi muito maior, né? A gente está falando de perda de renda, do aumento da violência doméstica, da dificuldade de acessar serviços muito básicos. E eu acho que é aqui que eu queria trazer, sei que a gente tem muitos alunos da área de RI, e é por isso que eu queria aproveitar para já trazer a resolução 1325, que eu acredito que vocês conhecem, né, do Conselho de Segurança da ONU, que é a base de muito do que eu faço hoje, né? Ela foi aprovada lá em 2000, é um marco mundial, porque reconhece algo fundamental, que é que as mulheres não são apenas vítimas em contextos de conflito e crise, né? Elas são protagonistas da construção da paz, da prevenção de conflitos, da resposta humanitária. Para quem não conhece muito, a 1325 tem praticamente quatro, na verdade, quatro pilares, né? Um é a participação, então é garantir que as mulheres estejam nas decisões, desde negociações de paz até a reconstrução das suas comunidades. Proteção, né, que é assegurar que elas sejam protegidas contra a violência, especialmente a violência sexual, porque a gente sabe o quanto que a violência sexual é usada como arma de guerra e como aumenta em situações de crise. A prevenção, né, óbvio, evitar que os conflitos surjam ou se intensifiquem, sempre considerando a perspectiva de gênero. E o pilar da reconstrução e recuperação, que é garantir acesso igual a recursos, empregos, oportunidades no pós-crise. E essa resolução, ela mudou a forma como a ONU e muitos governos enxergam as crises e os conflitos, né? Mas mais de 20 anos depois, né, 25 anos da 1325 agora, a gente sabe, quem trabalha com a ação humanitária, que a gente está bem longe de cumprir tudo que a 1325 propõe. E que, enfim, em qualquer crise, seja uma guerra, seja um desastre natural, uma emergência humanitária, as mulheres estão na linha de frente, as mulheres estão cuidando, estão organizando, estão garantindo que a vida continua, mas elas também são as mais atingidas, né? Elas perdem renda, elas assumem mais responsabilidades de trabalho de cuidado, elas enfrentam mais riscos de violência. E a gente não pode esquecer que mulheres não é um grupo único, né? Enfim, a gente sabe que mulheres negras, que mulheres refugiadas imigrantes, mulheres indígenas com deficiência, muito jovens, idosas, vivem esses impactos de maneira diferente. E a resposta humanitária, ela precisa reconhecer isso. E embora a gente tenha mecanismos para esse reconhecimento, tal qual a 1325, a gente ainda vive assim, a clara percepção no nosso dia a dia de que não é suficiente, não tem sido suficiente. Então, acho que desde o meu início lá na Índia até, enfim, todas as missões internacionais e a minha vivência de Roraima, a pandemia, eu acho que tem três coisas que eu vejo se repetir, mesmo em momentos tão diferentes, em espaços tão diferentes. Uma resiliência invisível, o esforço das mulheres para manter as suas comunidades vivas, raramente aparecem nos números oficiais. Soluções criadas com o que existe, com o que tem, né? Então, hortas humanitárias, redes de cuidado, trocas solidárias, muitas vezes sem nenhum recurso, sabe? Eu vi mulheres fazendo coisas extraordinárias com nada. E transformação quando elas participam das decisões, quando nós participamos das decisões, né? As respostas se tornam mais completas, não apenas pensando em sobreviver, mas em garantir dignidade, reconstrução sustentável. A gente tem diversas pesquisas dentro das Nações Unidas que mostram que quando as mulheres participam dos processos de paz, a chance dessa paz ser sustentável é muito mais alta. A gente tem
o exemplo da Colômbia aqui tão perto, sabe? Que é um grande aprendizado para a execução da 1325. E eu quero trazer mais uma perspectiva, já que eu tenho, né, esse compromisso de trazer a perspectiva das mulheres, que é para além das mulheres que são as, vamos dizer, beneficiárias do nosso trabalho, mas também as mulheres que são trabalhadoras humanitárias, né? E aí eu quero trazer um dado muito importante, que nas funções iniciais, nos cargos de entrada para o trabalho humanitário, a presença das mulheres é altíssima. A gente tem mais de 40% da força de trabalho da linha de frente composto por mulheres. Mas à medida que a gente vai subindo na hierarquia, né, mesmo no trabalho humanitário, a presença das mulheres vai caindo, né? Nos cargos de liderança sênior, por exemplo, as mulheres são só entre 20% e 25%. E nos cargos mais altos das respostas humanitárias dentro da ONU, como, por exemplo, de coordenador humanitário, a gente tem, hoje em dia, né, em 2025, só 27% de mulheres. Eu posso falar também criticar dentro do nosso sistema, porque isso é função da ONU Mulheres, né? Garantir a perspectiva de gênero e a transversalização do gênero dentro do próprio sistema ONU, faz parte do nosso mandato. Ou seja, a gente começa em grande número, mas não chegamos ao topo. Isso se repete em tantas outras questões, inclusive dentro das universidades, não é mesmo? A gente tem a maioria de mulheres se formando em mestrados e doutorados no Brasil, né? A pirâmide já inverteu, a pirâmide etária fez com que hoje em dia nós tivéssemos mais mulheres doutoras do que homens doutores, né? Há pouco tempo atrás eram os homens, porque as mulheres não acessavam o doutorado. Hoje em dia no Brasil já somos maioria, mas quem é maioria entre reitores e reitoras? E universidades federais e aí por diante, enfim, sabemos, né? Então é algo que estamos familiarizadas e isso se repete no trabalho humanitário por diversas questões estruturais, mas também questões que poderiam ter respostas imediatas. E isso importa, porque quem ocupa esses espaços decide prioridades, decide orçamento, estabelece estratégias. Se as mulheres não estão nesses espaços, as nossas necessidades e perspectivas, elas não vão estar completamente refletidas nas decisões. E para quem não está, enfim, familiarizado com o dia a dia desse trabalho, né, envolve responsabilidades que vão muito além do que as pessoas imaginam e que muitas vezes o senso comum não relaciona com mulheres. E aí eu vou dar um exemplo muito prático, né? Desde 2018, eu sou a guardiã de segurança da minha agência no Brasil, né? Eu sou warden, porque também é um trabalho que ainda precisa ser muito decolonizado, então a gente tem muitos termos em inglês, que eu estou tentando evitar, mas com dificuldade. Então eu sou guardiã de segurança da minha agência. Isso significa uma quantidade enorme de treinamentos e de um nível muito alto de responsabilidade sobre a segurança, não apenas minha, da minha família, mas de colegas e de suas famílias. Eu já tive que fazer headcount, né, contagem de pessoal em situações horríveis, e eu acho que essa sensação de contar colegas de trabalho, que muitas vezes são seus amigos pessoais, suas amigas, depois de um incidente de segurança intenso, é algo que te acompanha para o resto da vida. E é um tipo de responsabilidade que não aparece nos relatórios, né? Que provavelmente não aparece nos textos que vocês leem, mas que marca profundamente quem tá fazendo esse trabalho. E que muitas vezes somos nós, mulheres, que estamos fazendo isso. E além disso, a gente ainda enfrenta outros desafios que impactam desproporcionalmente as mulheres, né? Financiamento insuficiente para iniciativas lideradas por mulheres, restrição de atuação em alguns países onde mulheres são proibidas de atuar no humanitário, violência e assédio, inclusive dentro do próprio sistema, a gente sabe. E da minha experiência, eu fico pensando também em coisas que podem ser feitas para mudar essa realidade, né? Desde garantir mais estabilidade no financiamento do trabalho liderado por mulheres, até assegurar uma segurança real no campo, né?
óbvio que dentro das nossas possibilidades, mas uma noção de segurança que vá além do físico, né? Que vá para a segurança psicológica, para a segurança institucional. Colocar mulheres em espaços de decisão, eu acho que isso é um advocacy que a gente faz em tantas áreas, né? E a gente precisa também fazer para dentro da arquitetura humanitária. Não é apenas ser ouvida, é realmente estar ali tomando decisões. E da visibilidade é o que já fazem, né? Para que esse trabalho seja de fato reconhecido oficialmente como parte da resposta humanitária. Então, eu fico surpresa e feliz de ver aqui nesse espaço tanta visibilidade para 3 mulheres que trabalham na ação humanitária. E aí, já encerrando, não sei quanto tempo eu falei, mas eu já estou em missão, inclusive, no momento, e um pouco adoentada, então já vou finalizando a minha fala. E desde 2011, passando, enfim, pelas missões internacionais, a Índia, a Etiópia, e aqui no Brasil, o trabalho em Roraima, a Operação Acolhida, a pandemia, eu acho que eu aprendi que o trabalho humanitário, obviamente, não é levar ajuda, né? É construir junto, é ouvir de verdade, é garantir o protagonismo de quem precisa ser protagonista, inclusive mulheres, em espaço onde que legislações restringem a sua capacidade de participação política. E que a igualdade de gênero não é um detalhe bonito para um relatório, né? É o que garante que as respostas sejam eficazes, que sejam justas, humanas. E se tem algo que eu carrego comigo é a certeza de que quando uma mulher se levanta, ela leva muitas e muitas com elas, assim. E eu acho que é isso que transforma, de fato, a realidade. Então, obrigada por esse espaço, obrigada por um momento de troca, de escuta, e quero muito ter a oportunidade de responder perguntas depois. E é isso, obrigada, gente. Muito obrigada, Flávia, pela tua fala tão potente, né, em relação ao trabalho humanitário de uma mulher que trabalha com mulheres e para mulheres. Muito obrigada, viu? Eu vou passar a palavra, então, agora para a Larissa Leite, que atualmente cumpre missão como delegada de proteção do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Iraque, com o qual trabalha desde 2018. Pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, já atuou também no Brasil e no Sudão do Sul. No Brasil, entre 2012 e 2018, também foi coordenadora de proteção e relações externas do Centro de Referência para Refugiados da Caritas Diocesana de São Paulo. Antes disso, coordenou a instalação do mestrado em Direito da Universidade Católica de Moçambique, lecionou em cursos de graduação e pós-graduação em Direito no Paraná e advogou na área criminal, em Curitiba, especificamente. É doutora em Direitos Humanos pela USP, mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC Paraná, especialista em Direito Penal e Criminologia na Universidade Federal de Pernambuco, se não me engano, e graduada em Direito pela Unicuritiba. A palavra é sua, Larissa. Você tem 20 minutos, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora. Bom dia para vocês, para mim é boa tarde. Estou há 6 horas à frente aqui em Bagdá, a 47 graus, mais ou menos, estamos no pleno verão aqui, então eu vejo todo mundo de casaco, fico um pouco até aflita, porque o calor aqui está gigante. Bom, é muito legal ver a sala cheia, ter escutado a Raquel, ter escutado... Ah, meu Deus, esqueci o nome da outra colega, Flávia. Flávia, oxa, deu um branco. E fazer o paralelo não só com o meu ambiente aqui, com o que eu estou vivendo aqui, mas também com o que elas falaram. A Raquel, a gente conviveu por alguns anos, né? Ela enquanto oficial de proteção do Acnur, eu trabalhando na Caritas, um parceiro implementador do Acnur, e era justo um momento que eu fazia uma virada um pouco de vida, de carreira, porque, como vocês ouviram, eu dediquei uma parte importante da minha vida à advocacia criminal, a lecionar também,
aspectos do direito penal, processo penal, criminologia, e se eu não tivesse, talvez, tido a experiência que eu tive em São Paulo, a partir do doutorado, a partir do trabalho voluntário na Caritas, possivelmente eu teria trabalhado em todos os casos da Lava Jato, possivelmente eu estaria trabalhando em vários dos processos criminais que hoje seguem aí ocupando o noticiário, porque todos os meus colegas da época de Curitiba são os advogados ou procuradores de todos esses processos. Eu trabalhei em vários dos casos, digamos assim, pré-Lava Jato. E como que isso acontece? Bom, eu vou tentar contar um pouquinho rapidinho para vocês, se é que isso serve de ajuda, de inspiração, mas eu acho que a minha história, né, ela é um pouco, digamos assim, uma rede de possibilidades. Acho que a vida é um pouco assim, né? Ela é uma rede de possibilidades. A gente tenta tomar decisões, a gente tenta controlar e a gente tenta ficar atento para as oportunidades. O resto é sempre focar no próximo passo, né? Então, da estudante de Direito, lá na época, a Faculdade de Direito de Curitiba, e eu acho que eu sou talvez a mais velha aqui, então não vou dar datas para vocês não fazerem as contas, mas na época, quando eu fazia Faculdade de Direito, o Paraná não tinha sequer Defensoria Pública. Né? Tá certo que foi junto com o estado de São Paulo, Paraná foi um dos últimos estados a ter defensoria, mas a gama e o acesso que a gente tem hoje, que os estudantes de direitos, de relações internacionais têm em termos de variedade, diversidade de estágios, não existia, né? Então, o mais rebelde que estava certo, estava ao meu alcance, era a área criminal, e eu fiz estágio no sistema penitenciário por 2 anos, e em paralelo, havia alguma coisa dentro de mim que me impulsionava a fazer outras coisas. Então, fora da vida acadêmica, fora da vida de estágios, eu sempre trabalhava com comunidades, e com grupos e equipes, e etc., com formação de líderes comunitários. Teatro amador. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso é válido para mim hoje, inclusive aqui no Iraque. Né? Acho que a Raquel mencionou um pouco isso, de o que vale, o que é importante quando alguém pensa, né, em se direcionar para uma carreira humanitária. Há algumas coisas que sim são necessárias. Eu digo para vocês que ontem eu comecei as minhas aulas de francês, né? E eu tenho estudado árabe. Eu estou começando coisas que eu acho que ainda vão ser úteis para mim e que eu ainda vou conseguir dar conta de aprender. E há coisas inegociáveis, né? Idioma é uma delas, e tanto quanto vocês possam se dedicar a isso, e hoje a gente tem milhões de ferramentas que não exigem tanto investimento financeiro como exigia na minha época, façam. Mas para além disso que é inegociável, para além do que a formação acadêmica ajuda, não só em termos de linhas no seu currículo, mas o que realmente os cursos que sejam de graduação, pós-graduação, mini cursos, o quanto isso traz de conhecimento e de contatos, isso é fundamental. Mas existe uma parte da experiência e da formação, que é a isso que eu estou me referindo, desde atividades comunitárias, de teatro, enfim, tudo isso faz com que você ganhe, vamos dizer assim, ritmo, criatividade, adaptabilidade, olhar, escuta. Isso é fundamental para que você não só, uma vez que você esteja fazendo trabalho humanitário, você consiga se adaptar a tudo de tão diferente que vai te desafiar, mas também para que você possa se manter atento às oportunidades, se manter atento àquilo que a vida vai te apresentando, né? Evidentemente, hoje, o Brasil, por conta digamos assim, tanto das decisões do país, quanto da situação, digamos, social e até ambiental do país, hoje a gente tem uma presença de organizações internacionais muito maior. Então, é mais fácil você tentar traçar um caminho.
Mas não se apegue a esse caminho, não, porque você pode ser surpreendido com coisas muito melhores, né? Bom, o que eu faço aqui em Bagdá? Eu coordeno um programa para familiares de pessoas desaparecidas, na região central e na região sul. Então, por exemplo, uma das áreas que eu cubro, isso é muito legal, é a região da Babilônia. E outra região é a região do deserto, fica no Iraque, mas chama deserto da Síria, região de Âmbar. E aqui, essas regiões, elas foram extremamente afetadas pela ocupação do Estado Islâmico, e pela retomada dos territórios pelas forças não só iraquianas, mas aí é das coisas mais complicadas que tem, por uma coalizão de grupos armados que tinham sido criados durante a ocupação dos Estados Unidos, chamados Forças de Mobilização Popular, os PMFs. E a violência dos dois lados do conflito foi tamanha, né, que a gente não consegue nem contar ainda quantas são as pessoas desaparecidas, quantas são as famílias, mas é muito evidente que, aí foi legal ouvir a Flávia falando sobre a questão das mulheres, quem fica para trás em situações dessas, né, são as mulheres. E num país em que padrões religiosos e culturais fazem com que as mulheres realmente não tenham um décimo, digamos assim, da autonomia e da liberdade que nós temos no Brasil, vocês podem imaginar quais são as consequências, né? E são consequências de ordem econômica, consequências de ordem jurídica, consequências de ordem de saúde mental, consequências de ordem de proteção. E esse programa que eu coordeno, então, coordena um pool de departamentos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que assistem grupos de famílias de pessoas desaparecidas, mas que também tentam criar ou empoderar, se essa palavra se ajusta, grupos de familiares de pessoas desaparecidas para que possam se apoiar mutuamente, apoiar outras famílias e elevar sua voz, né? Porque aí acho que vocês conseguem me acompanhar pensando que o Estado Islâmico, que ainda está presente aqui, e pela sua presença ainda o exército americano está presente ainda no Iraque, combatendo ainda o Estado Islâmico, mas então foi, digamos, o episódio a palavra que se usa aqui é terrorismo, né? Um dos mais emblemáticos, né, que aconteceu na história recente. Então, com essa memória e com o fato de que quase metade do país de fato, estava sob o domínio desse grupo, então, a reação a isso, a qualquer coisa que esteja relacionada ao Estado Islâmico, é extremamente forte, significando que alguém que por qualquer evidência, ainda que seja um informante confidencial, qualquer evidência, essa pessoa é definida como, ou é suspeita de terrorismo, e, por consequência, se você é suspeito, você é familiar de alguém que seja suspeito de terrorismo, a restrição de direitos é absurdamente grande e automática. O que significa que isso veta acesso a documentos, a direitos, até a assistência social que é distribuída para qualquer pessoa aqui, que são cestas básicas, vamos dizer assim, né? Então, a gente trabalha um pouco com essas consequências do último conflito, que afetou o Iraque, e com consequências dos outros tantos conflitos que aconteceram nos últimos 40 anos aqui, né? Antes da ocupação do Estado Islâmico e da retomada, uma guerra sectária que foi consequência da ocupação dos Estados Unidos, a isso precedeu genocídio e tantas outras violações de direitos humanos do regime do Saddam, e por aí vai, né? Então, viver essa experiência tem mostrado para mim tantas camadas das situações humanitárias
e do trabalho humanitário que eu não imaginava, né? E acho que, volto a dizer, a preparação para trabalhar num contexto como esse vem de muitos lados, né? A Raquel falou, né, do quanto a gente paga contas pessoais, mas o quanto a gente também se prepara, e quanto essa preparação vem da academia, vem do nosso esforço pessoal, vem das redes que a gente faz, vem da nossa experiência pessoal, né? E eu posso dizer também que eu acho que é legal saber desde o início, é legal ter essa noção de que as crises e os desafios do trabalho humanitário não são só os fatos externos, né? Então, há pouco tempo eu também não pude me locomover do Brasil para cá, porque o espaço aéreo estava fechado, porque o Irã e os Estados Unidos, Israel estavam se bombardeando. Isso é um exemplo de como não só o trabalho, mas como a nossa vida fica impactada por conta das crises, mas existem crises que são internas ou dificuldades que são internas. A ONU, imagino, não é perfeita, assim como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha não é perfeito internamente. E algumas das dificuldades, alguns dos desafios que a gente tem que lidar são esses desafios internos. Por que é bom falar isso agora? Para que o nível de frustração não afete vocês quando vocês estiverem, se é assim que vocês querem, né? Quando vocês estiverem trabalhando. Todas essas instituições têm uma série de desafios internos e parte deles é decorrente da diversidade de ações, da diversidade, digamos assim, de estruturas administrativas e parte, às vezes, até da diversidade de pessoas. Aqui eu trabalho com colegas latino-americanos, somos acho que 3 ou 4. Há um grupo grande de pessoas do norte da África, há um grupo grande de pessoas da Ásia Central, há vários europeus. E é impossível de negar que visões de mundo, estratégias, maneiras de comunicação são totalmente diferentes. Então, de novo, construir flexibilidade é fundamental. Bom, antes de estar aqui em Bagdá, eu trabalhei há bastante tempo no Brasil pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, num contexto que vocês devem se perguntar, bom, mas o Comitê Internacional da Cruz Vermelha não tem um mandato para conflitos armados? O que acontece no Brasil? A gente não tem um conflito armado definido pelo direito internacional humanitário, o que é verdade. Mas a gente tem uma situação de violência, né? Uma situação de violência em níveis que, se a gente compara, por exemplo, o número de mortos, o Brasil tem nível anual de mortos muito maior do que do Iraque, né? No entanto, então, esse nível de violência não é que vai ser denominado como um conflito armado, mas é uma situação de violência que tem consequências humanitárias tão graves, ou às vezes mais graves, do que a de um conflito armado, dependendo das circunstâncias, né? E no Brasil, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, eu também trabalhava com um dos efeitos invisíveis da violência, que é o desaparecimento de pessoas. Então, não sei se vocês já se interessaram pelo assunto, há uma quantidade de documentos disponíveis, alguns relatórios que eu tive a oportunidade de trabalhar e produzir também, mas o Brasil registra em média de 60 a 80 mil desaparecidos por ano, o que é uma taxa altíssima, né? É uma taxa maior do que o nível de mortes violentas. E qual que era o trabalho aí? Um trabalho bastante diferente do trabalho que aqui é um trabalho de coordenar equipes para assistir essas pessoas afetadas, potencializar essas pessoas afetadas e fazer algum diálogo com autoridades aqui. Aí no Brasil era fazer algum trabalho com a população afetada para manter, digamos assim, as botas no terreno, mas com esse conhecimento poder de fato influenciar o Estado a cumprir com a sua responsabilidade de responder às consequências da violência. Então, se eu pudesse, eu não sei se eu não perguntei às professoras se eu posso compartilhar, eu tenho algumas fotos que comparam, foi para uma outra apresentação, estava vendo aqui agora,
que compara um pouco, até visualmente é bastante interessante como os dois trabalhos, que são dois trabalhos humanitários, não se parecem muito, até em termos do que é o dia a dia, ou do tipo de atividade que está presente no meu dia. No meio desse caminho entre Bagdá e Brasil, eu fiz uma missão curta no Sudão do Sul, era uma missão de apoio, em que o cenário era totalmente diferente, mesmo sendo a capital, Juba, um lugar que definitivamente não tem as estruturas aqui, Bagdá, que é uma grande cidade, embora as condições de segurança aqui façam com que eu estou no nível de segurança máximo, portanto, nenhum estrangeiro pode dirigir, todos os movimentos são pré-determinados. Nesse momento, por exemplo, a gente não pode ir a terreno porque a gente não tem autorização do governo. No Brasil, Brasília, para quem já esteve, né, é uma das cidades seguras e tal, e já a Sudão do Sul, Juba, o nível de segurança não era tão restrito como era aqui no Iraque, mas as condições de vida e a estrutura era muito mais precária, né? E o trabalho era basicamente com a atividade de tracing, atividade de busca de pessoas desaparecidas, e a maioria delas estavam em campos de deslocados internos. Naquele momento, o conflito entre as forças de mobilização, de libertação do Sudão do Sul e as de oposição estavam em tranquilidade, né? Mas ainda assim não havia segurança mínima para que os campos de deslocados fossem desmobilizados, né? E o que se provou verdade, né? Porque naquela época, bastante interessante o sistema do Sudão do Sul, se vocês tiverem curiosidade, como parte dos acordos de paz, os dois grandes lados do conflito compuseram um governo, então o presidente era de um lado, um dos vice-presidentes era de outro lado, né? Então havia os Dinka e os Nuer, continuam havendo, aliás, e hoje essas duas partes, né, que são lideradas pelo presidente, por um dos 5 vice-presidentes, estão em conflito novamente, né? Então, a instabilidade dos contextos é uma coisa que a gente vive e de novo, flexibilidade para lidar com essas instabilidades é fundamental. E para uma coisa que a Raquel também falou, a instabilidade não é só externa, a instabilidade é interna. Assim como as agências da ONU, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha também está passando por uma segunda crise financeira nos últimos 2 anos, e a gente vai reduzir para o ano que vem 17% a 20% do orçamento e da nossa força de trabalho. Então, isso é um processo que gera bastante angústia e exige, primeiro, daqueles que estão com posições, né, como é o meu caso agora, de que a gente faça toda uma reprogramação, pensando, ok, no ano que vem, esse programa não vai poder continuar, como é que a gente faz uma estratégia de saída para fortalecer o máximo possível as capacidades das populações, para que elas estejam mais resilientes quando as organizações não puderem estar mais ajudando. Isso é super, acho que é das coisas mais difíceis que eu tenho feito. Bom, como que foi para eu chegar ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha? E eu digo a vocês, eu cheguei ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, eu já era uma profissional há 18 anos. Eu já estava formada há 18 anos, né? Porque 10 anos depois de formada, 10 anos, eu trabalhei como advogada e como professora, né? Foi parte através de oportunidades que a academia foi trazendo, né? Quando eu ingressei no doutorado na USP, eu pude ter contato com muitas pessoas que trabalhavam nessa área. Parte foi me dando o tempo de fazer um trabalho voluntário ou um trabalho mais precário, né? E foi o período que eu trabalhei na Caritas, Arquidiocesana de São Paulo, um centro de referência para refugiados. Parte foi um investimento de complementar conhecimentos e habilidades que eu não tinha tido oportunidade de
desenvolver, né? Uma delas é a habilidade com os idiomas, né? Então, mas interessante que todos os trabalhos que eu tenho feito, o conhecimento jurídico e a experiência como advogada foi fundamental, né? Por exemplo, no período em que eu trabalhava na Caritas, a gente conseguiu conciliar uma rede de organizações que puderam trabalhar em conjunto para pressionar pela melhoria da lei de imigração. Na época, havia um projeto de lei e a conjugação política e também a própria força dessas organizações de sociedade civil, assim como o apoio de agências da ONU, criou, digamos assim, a tempestade perfeita para a aprovação de uma lei de imigração que vinha substituir uma lei do período do regime militar, do período da ditadura. E se não houvessem pessoas, e eu era uma das poucas pessoas que tinha formação jurídica, não houvesse pessoas com formação jurídica, a gente nunca ia ter conseguido fazer propostas que hoje são propostas que fazem com que a nossa legislação seja uma das mais avançadas, como a Raquel falou, claro que imagino que ela também estava falando da lei de refúgio. Aqui, eu nunca pensei que o meu conhecimento, que a minha experiência jurídica poderia me ajudar num sistema tão diferente como o iraquiano. Mas sim, né, através disso eu consegui fazer perguntas, questionar e fazer mobilização com juízes, por exemplo, porque eu tenho esse conhecimento, esse background, não só o conhecimento acadêmico, mas também a experiência processual, a experiência do dia a dia, como advogada e como professora. Então, essas correlações, a gente nunca vai saber precisamente quando que elas vão resultar ou quando elas vão ser úteis, mas o fato é que elas vão ser. Então, botem fé nisso. Todo conhecimento, toda experiência é válida, e o que vai ser importante é você manter as anteninhas ligadas para aplicá-las. O que mais, minha gente, que eu podia falar? Um outro aspecto em termos de flexibilidade, eu acho que isso é importante dizer também, porque a gente vai passando pelas oportunidades, elas passando pela gente, e tem alguma coisa que a gente é ensinado implicitamente no Brasil, é de que a carreira ela é uma escada ascendente, e que se ela não é ascendente, tem alguma coisa errada com você. Né? E a escada ascendente poderia significar sempre ter um cargo mais alto. E os nomes na carreira humanitária sempre são muito impactantes, né? Mas tomem cuidado com isso, porque às vezes você perde, e eu conheço muitas pessoas que vão seguindo essa carreira, subindo esses degraus, e vão se tornando infelizes, porque elas, ao ganhar, digamos assim, não responsabilidade, cargos de importância, elas vão se afastando daquilo que faz sentido para elas. Né? Então, há pessoas que são chefes de delegação, por exemplo, ou coordenadores regionais, e que não estão frustradíssimos, porque eles dizem, o que eu gosto mesmo é do terreno, o que eu gosto mesmo é trabalho com a população afetada, ou o que eu sei fazer, agora eu tenho que aprender tanta coisa que eu não sabia em termos de gestão e tudo mais, e eu não gosto disso, não é uma questão de aprender você vai ter que sempre aprender, mas eu não gosto de gestão de segurança, eu não gosto de gestão de pessoas, e aí o que acontece é que essas pessoas acabam sendo aqueles fatores que complicam a vida do trabalho humanitário em vez de auxiliar, né? No meu caso, as minhas escolhas têm sido sempre escolhas em termos de os trabalhos que me permitem manter proximidade com a população afetada, manter proximidade com a realidade, enquanto eu posso também trabalhar com criação de mecanismos, com a promoção e com a advocacy. Isso é alguma coisa que eu fui descobrindo, é isso que me mantém satisfeita, feliz, e é isso que eu sei fazer. Então, se eu tenho que procurar posições
que não são as posições totalmente ascendentes, mas que me permitem fazer isso, é isso que eu tenho decidido fazer. Então, também, cuidado com a imagem, a autoimagem que vocês vão construindo ou vão deixando que construam para a carreira. Se aqui isso serve, se conselho, né, fosse bom, a gente não dava, vendia, mas eu acho que isso é alguma coisa que eu tenho aprendido com o passar do tempo. Que mais? Eu acho que é isso. Foi legal ouvir da Raquel a perspectiva do trabalho com refugiados, que foi um trabalho que eu fiz e que foi extremamente prazeroso. Acho que se eu pudesse voltar para aquele tipo de trabalho era o perfeito, porque a gente trabalhava com a população, a gente trabalhava com o nível de advocacy, a gente trabalhava com muitos parceiros, mas o ponto era que já para mim era limitado, então também era um ponto em que eu sentia que é tão prazeroso, mas eu estou estagnada. Eu, pessoalmente, sentia que eu precisava me desafiar mais. O trabalho, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com o contexto de desaparecimento do Brasil, eu confesso que eu fiquei em dúvida, mas eu me dei a chance de testar. Em dúvida porque parecia tão menos interessante, parecia uma coisa mais difícil em termos de realidade e do que eu poderia fazer, né? E quando eu descobri que eu não necessariamente precisava encontrar os desaparecidos para transformar positivamente a vida das famílias das pessoas desaparecidas, e quando eu descobri o quanto é invisível e múltiplo o número de consequências do desaparecimento e quanto essas consequências são negligenciadas pela sociedade, aí eu vi a importância desse trabalho e não saí dele, mas para os meus próximos passos, né, talvez no CICV, eu tenho procurado trabalhar mais com o que a gente chama de PPC, que é Proteção da População Civil, significa, durante um conflito, o quanto as pessoas perdem mobilidade, possibilidade de regressar para suas casas, o quanto elas sofrem diferentes tipos de violência, e o quanto o CICV vai conseguir dialogar com os portadores de arma para que não violem os direitos da população civil, né? E, enfim, a gente tem visto, acho que todos os direitos da população civil estão muito em evidência com a situação de Gaza, e é bom que a gente tenha consciência sobre isso, mas é bom que a gente tenha consciência de que isso não acontece só em Gaza, acontece em muitos outros lugares. É isso, paro por aqui e fico também à disposição. Um abraço. Obrigada, Larissa. A sua experiência também é muito enriquecedora. Você tem uma experiência, inclusive, um pouco diferente, porque você vem de um movimento social, vem da experiência profissional como advogada, e isso é muito interessante para os nossos alunos, né? Pensando na formação dos alunos e de abrir também a possibilidade para que eles vejam novas perspectivas de trabalho, não só que elas estão ligadas tradicionalmente ao curso de Direito, que são carreiras mais estanques, né? Então, a experiência de vocês realmente é muito interessante para mostrar que é possível fazer muitas coisas para além do que está previsto, né? Naquilo que o curso muitas vezes a expectativa que o aluno entra para o curso. Eu não sei se alguém tem perguntas. Alguém tem perguntas para fazer? Eu gostaria de abrir a possibilidade de vocês fazerem perguntas. Não temos muito tempo. Eu sei que a Larissa tem horário, né, Larissa? Mas seria interessante se alguém tivesse alguma pergunta. Se não tiverem pergunta, eu tenho uma pergunta. Vocês, com a experiência que têm e com toda essa com toda acho que a importância, né, do trabalho humanitário e do trabalho de mulheres que fazem trabalho humanitário,
como vocês veem, que desafios importantes, claro que cada lugar tem o seu desafio, mas quais seriam os principais desafios para a questão do trabalho humanitário na atualidade, para além das questões, inclusive, que a Raquel e a Flávia também falaram, podem responder de maneira livre, não tem muita ordem. Acho que, bom, vou quebrar o gelo, começo e depois as colegas podem complementar também de outras perspectivas. Eu acho que o desafio atual do mundo humanitário, do trabalho humanitário, por um lado, é a questão de, acho que planejamento de carreira, e segurança, estabilidade contratual. Eu acho que o mundo humanitário está passando por algo que o mundo capitalista, né, em todas as áreas, em todos os setores, já contaminou, que é a precarização de contratos, precarização, temporalidade mais curta, que dificulta que nós, como profissionais, nos planifiquemos na vida, em termos de carreira, aposentadoria, enfim, por conta da instabilidade dos compromissos dos estados com os financiamentos e operações humanitárias, cada vez mais se torna para todos nós, e acho que esse ano foi um grande exemplo, já vem de vários anos, Larissa colocou também, o comitê já está passando pela segunda, mas o Acnur também, outras agências vinham já de anos de cortes, em que já existem muito menos oportunidades como antes, em que a gente poderia, né, a partir do momento que assume um vínculo, ter um contrato mais estável e poder se dedicar e planejar uma carreira neste setor. Do lado profissional, eu acho que hoje esse é o grande desafio, porque assegurar recursos para manter as operações tem sido cada vez mais difíceis. O que também, enfim, né, convida as organizações a serem mais eficientes em outras áreas, né, que também era algo necessário. Agora, em termos de, digamos, do trabalho em concreto, eu acho que para mim, a politização do próprio trabalho na área humanitária, né? É uma coisa que antes era muito mais marcada, nunca foi fácil, e acho que o comitê, principalmente nesse caso, tem isso, né? A implementação de princípios humanitários, neutralidade, parcialidade, acho que hoje, mais do que nunca, isso são palavras escritas num papel em muitos contextos, né? Acho que o contexto de Gaza, mas também outros, né? O próprio Afeganistão e Iêmen já mostravam que não existe mais o respeito às operações humanitárias, aos trabalhadores humanitários. Muitos estão sendo os números de trabalhadores assassinados, mortos, sequestrados, enfim, que a gente chama targeted, né? Também, sem querer, Flávia, usar o inglês, mas é isso, né? Estarem ali no alvo. Não existe mais a marcação de um hospital como um lugar, digamos, que deve ser livre de, né, de ataques. Não significa nada na Ucrânia, não significa nada, né, em outros contextos. Então, eu acho que a parte mais prática do trabalho, o tema da politização e segurança, com certeza, eu acho que são grandes desafios da atualidade, porque as proteções que nós tínhamos ou achávamos que eram óbvias e, enfim, já pactuadas em convenções e outros tratados, não têm sido para nada respeitada, e no final das contas, os ataques não, por ser um âmbito muito permeado por política, né, e outras intenções, não existem consequências, pelo menos ágeis ou concretas ou eficientes, que impeçam isso de se repetir, né? E a gente tem visto cada vez mais a precarização, por um lado, contratual, e também as vidas e o respeito à neutralidade, ao trabalho, né, humanitário em geral, sendo atacados. Deixo para as colegas complementarem. Se eu posso, eu ia justo nesse ponto, no segundo ponto da Raquel,
sobre as garantias, digamos assim, de segurança e vou usar a palavra credibilidade, digamos assim, né? Eu acho que a nossa, aí eu vou me incluir na geração aqui, a nossa geração é uma geração que cresceu e que cresceu já com esse conceito de que existem conceitos, tratados de direitos humanos e direito internacional humanitário, que existem instituições e que isso era, na nossa visão, progressivo, né? Que a gente só ia ficar melhor nisso, que a gente só ia tornar todo esse sistema melhor e mais protetivo. E tem um tempo que a lei da força está se impondo e numa velocidade muito maior, né? É muito duro quando a gente recebe, quando a gente faz cerimônias, quando a gente recebe mensagens, e-mails dizendo que mais um colega foi morto. E quando você sabe quem são essas pessoas, e quando a gente tem, uma vez por ano, cerimônia para homenagear as pessoas que foram mortas, mas sabendo que isso não foi na Segunda Guerra Mundial, que isso foi há um mês. Então, isso é muito, muito duro e é muito assustador ver que isso agora se tornou progressivo e que, basicamente, é uma lei, como eu disse, da força. Eu acho que aí aqui é o ponto que eu acho que foi interessante ouvir que o Acnur está falando em voltar ao seu core, que é o mesmo discurso que existe dentro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, vamos voltar ao nosso core. Eu acho que o ponto é que existe toda uma geração que entrou para o trabalho humanitário com menos risco, com menos noção da lei do mais forte. E agora, eu acho que quem permanece, ou quem vai permanecer no trabalho humanitário, entra ou permanece sabendo que a lei do mais forte continua valendo e ela continua sendo implementada. Então, significa que a gente não pode ser a gente não pode continuar sendo burocrático dentro do trabalho humanitário como ele vinha sendo nos últimos, sei lá, 20 anos, talvez. Então, acho que essa é uma mudança que talvez faça com que digamos assim, a essência bruta tenha que ser retomada um pouco, né? Mas todo o aspecto de segurança de carreira e de segurança física, eu concordo, são os principais desafios atualmente. Eu acho que o pano de fundo de tudo isso é a situação geopolítica, né, atual, que está tão complexa. A crise no multilateralismo, a gente sabe bem que isso influencia tudo, desde de fundos até negociações que ficam muito mais complexas. A gente também sabe o que é que cai primeiro, né, quando recursos são cortados da forma com que foram recentemente, as especialistas em gênero, enfim, agendas que são muito politizadas, como a transversalização de gênero e coisas do tipo, são sempre as coisas mais prejudicadas, assim, e quando se precisa tomar a decisão do que vai ser cortado primeiro, é frequente que sejam as mulheres que são deixadas para trás. Então isso é uma preocupação enorme, assim, que eu tenho no meu trabalho ultimamente. E acho que desde a perspectiva do que a Raquel trouxe muito bem sobre você construir uma carreira, que você sabe para onde está indo, porque muitas vezes a impressão que dá é que a gente está construindo uma carreira passo a passo sem ter certeza para onde que ela vai, né. Eh Acho que tudo relacionado ao trabalho de cuidado na nossa vida pessoal também afeta, né. Então eu, por exemplo, sou mãe de um bebê de 1 ano e 3 meses que eu amamento. A minha agência tem uma política que meu filho pode, viajar comigo para todas as minhas missões, contanto que sejam family duty stations, né, que sejam duty stations que existe segurança suficiente para que eu leve o meu filho, mas é isso, ele é uma criança que eu espero amamentar até os 2 anos de idade, e que a minha agência, que tem um compromisso forte com a igualdade de gênero, tem uma política específica para isso.
mas a maioria das organizações no nosso meio não tem. Então, como ser mãe e trabalhadora humanitária ao mesmo tempo, é, é algo que eu ainda estou desbravando. Quando eu descobrir como é, eu aviso para vocês. Obrigada pela resposta. Alguém tem alguma pergunta? Tem? Você pode vir aqui fazer pergunta? Acho que é mais fácil para elas ouvirem, por favor. A minha pergunta ela vai mais para a Larissa. Eu queria saber como que foi a questão de trabalhar com desaparecimento no Brasil, onde você trabalhou, como foi sua experiência. É isso. Obrigada. Obrigada. Ela, não sei se ela falou o nome ou eu que não prestei atenção. Obrigada pela pergunta, você. Eu trabalhei pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, então a gente continua tendo uma equipe dedicada a isso. Se você tem interesse, posso te colocar em contato, posso também posso passar pelas professoras alguns links. Então, o trabalho foi, numa parte, relacionado ao desaparecimento no regime militar, né? Então, a gente tinha atividades com famílias de pessoas desaparecidas no regime militar, e a gente continua tendo. Assim como também a gente fez todo o trabalho de acessar as necessidades das famílias de pessoas desaparecidas no contexto atual de violência, identificar, fazer um programa de acompanhamento para identificar uma metodologia de atendimento, advogar por uma lei de desaparecimento, sobre desaparecimento que foi aprovada e por um mecanismo. Então, a gente trabalha em 3 estados e com o governo federal, com o Ministério dos Direitos Humanos, da Justiça e da Saúde. É uma equipe multidisciplinar, tem pessoas da área do direito, tem pessoas da área forense, tem pessoas da área de saúde mental, e com essa equipe multidisciplinar a gente faz esse trabalho tentando fazer o sanduíche, né, do terreno com as famílias de pessoas desaparecidas, que hoje o Brasil tem uma federação de associações de famílias de pessoas desaparecidas, isso posso dizer graças ao trabalho do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, assim como existem comitês estaduais, para coordenação de instituições ao nível estadual, às vezes municipal, e existe um comitê federal. E o CICV também teve um papel determinante, eu posso dizer, né? Então, um trabalho super interessante. Vou passar alguns links para as professoras para que possa chegar até você. Larissa, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui. É a última, tudo bem, pessoal? Eu sei que a Larissa tem horário. Vamos ver se é para você, Larissa, a pergunta. Primeiramente, eu queria agradecer pelo espaço de estar aqui com vocês. A gente cursa Relações Internacionais e a gente tem uma pergunta para você. Bom dia. Nós queríamos saber o que uma pessoa que está cursando Relações Internacionais pode fazer ainda dentro da universidade para poder ingressar nessa área de trabalho humanitário. Fora aprender línguas, que a gente sabe que é algo basilar para qualquer carreira internacional. Eu acho que eu posso começar a trazer um pouco esse do meu retorno. Eu, na verdade, não estudei relações internacionais, né? Eu também fui desses casos que a carreira foi se construindo por conta própria. Mas em dado momento eu senti a necessidade de aprender coisas através de cursos que não existiam no Brasil. Eu acho que como a agenda assim do trabalho humanitário é tão global, me restringir a cursos que existiam no Brasil não era suficiente. Foi assim que, enfim, eu terminei depois de algumas experiências fazendo a pós-graduação na Universidade de Harvard, mas justamente porque eu estava precisando entender um pouco mais sobre justiça social de uma forma mais ampla, e no Brasil não era suficiente, assim. Então, acho que uma dica que eu daria era pesquisar cursos online, enfim, tem vários que são gratuitos,
que de fora do Brasil, que pode nos trazer uma perspectiva muito, muito, muito válida para que você consiga entrar nessa área com mais tranquilidade, assim, sabe? Enfim, acho que trabalhos voluntários de diversas frentes também ajudam muito na construção de habilidades e de redes de contato que podem ser muito úteis também um pouco mais para frente. Acho que foi algo que eu fiz muito durante, durante a universidade, nos primeiros anos depois que eu me formei também, e que foram de fato muito, muito úteis. Eh, e eu acho que, assim, pelo menos na ONU existe uma iniciativa que a pessoa pode apoiar alguns projetos que são feitos em diversas agências, em diversas partes do mundo, assim. Você trabalha voluntariamente, não é que você seja um voluntário na ONU, não sei se vocês conhecem, mas o nosso voluntariado é remunerado nas Nações Unidas, que é o UNV, mas existe um caminho que você faz alguns apoios pontuais, voluntários e online para algumas agências, assim. Então eu lembro que eu fiz também durante a minha graduação. Era uma agência, a agência da ONU para drogas e crimes, que estava precisando de um apoio específico na revisão de um documento. E aí eu achei interessante, me inscrevi, terminei fazendo, e aí continuei fazendo durante toda a minha graduação. De vez em quando eu pegava uma dessas funções, e eu acho que me ajudou muito a construir habilidades que hoje em dia são muito úteis para mim. Então, eu acho que é algo que eu posso compartilhar também com as professoras para fazer chegar em vocês e que acho que ajuda, de fato, assim, de forma bem concreta. Não vou repetir, mas concordo 100% com o que Flávia falou, principalmente oportunidades de estágios, trabalhos voluntários, que acho que te dão esses skills, né? E também te conectam para futuras oportunidades, né, laborais. Então, com certeza, para além do conhecimento acadêmico e os cursos e tudo que já foi falado, acho que o mais importante, se vocês puderem encontrar, oportunidades de voluntariado e estágio, se possível. Eu acho que não tenho quase mais nada para acrescentar. E eu acho que isso também, o que eu vou dizer, não precisava ser dito ao pessoal de relações internacionais, mas ao pessoal de direito. Cara, se atualizem, leiam, saibam o que está acontecendo no mundo, né? Não só no nosso país, nos outros. Acho que isso é fundamental, saber o que está acontecendo por aí. Obrigada. Obrigada, às três. Agradeço muito mesmo a palestra, a fala de vocês, as perguntas, né, que foram feitas, e a gente fica muito feliz enquanto cátedra, enquanto universidade, de poder trazer essas experiências, tanto para os nossos alunos, como para quem possa assistir depois. Essa palestra vai estar, essa atividade, ela vai estar no YouTube, né, da cátedra, dentro da universidade. Então, acho que a gente pode encerrar a atividade agradecendo. E gostaríamos muito, depois desses links, dessas informações que ficaram, né, que vocês ficaram de passar, a gente vai fazer chegar aos nossos alunos. Muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada. gente. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.